bem desde o começo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus chegou a Betânia, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Rezemos por um instante, peçamos ao Espírito Santo o auxílio necessário para que compreendamos esta palavra. Amém. Irmãs e irmãos, a celebração de hoje não é só uma celebração que nos faz dedicar um dia de oração pelos que morreram. Esta celebração, ela situa dentro de um contexto mais amplo da nossa fé. Todos os anos, a gente lê a sequência ao longo do ano inteiro de um dos evangelhos. Estamos terminando Mateus e logo vamos começar a ler o Evangelho de Marcos. E quando a gente lê o Evangelho seguido, lá no final, o que a gente está vivendo nesses domingos agora, Jesus em Jerusalém, os últimos dias da sua vida, o enfrentamento de Jesus com os judeus, e Jesus começa a tratar dos temas do fim, o que a gente chama de a escatologia, os temas últimos dos acontecimentos da nossa caminhada da fé. É também chamado de os novíssimos, os temas novos que a gente vai enfrentar, as realidades novas que a gente vai enfrentar, a saber, o juízo final, o julgamento, a morte, o inferno, o céu, a participação definitiva na vida em Deus. Então, tanto a celebração de ontem, dia 1º, que foi passado para o domingo, que será domingo que vem, de Todos os Santos, quanto a celebração de finados, chamada de
comemoração de todos os fiéis defuntos. Esses temas estão ligados à lógica da leitura sequencial dos evangelhos, que antes de Jesus morrer, dar sua vida por nós, ele trata desses temas. Nós que estamos lendo Mateus, logo, Jesus vai no capítulo 25, imediatamente antes dele ser preso, fazer aquele longo discurso do julgamento. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, então reunirão todos os povos do mundo diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. É nessa lógica de rezar pelos mortos, mas celebrar todos os santos, mas dentro do contexto amplo dos temas últimos da nossa fé. Ainda vale a pena lembrar que a tradição protestante não reza pelos mortos, porque na Bíblia protestante eles retiraram 7 livros. Dos 7 livros que eles tiraram da Bíblia, 5 tratam do tema de rezar pelos mortos: Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria, Sirácida e Baruque. O livro da Sabedoria, o livro de Sirácida e o livro de 1º e 2º Macabeus são os livros em que mais se desenvolve a teologia da ressurreição e a teologia acerca da morte e o tema da intercessão pelos mortos. Ora, se Jesus se apresenta e diz que ele veio enviado do Pai, e Deus é o Deus dos vivos e dos mortos, ele é Senhor de tudo, e nós podemos rezar a Deus sobre qualquer tema da nossa vida. Se ele é Deus dos vivos e dos mortos, nós podemos dizer que ele acolhe nossa oração pelos mortos, especialmente porque os mortos aguardam o julgamento final. Haverá um julgamento final, haverá um juízo, os mortos ressuscitarão em corpo, alma, espírito, haverá uma ressurreição inteira. As cinzas do Padre João que estão aqui, ou os ossos que estão aqui na cripta, ou todos quantos perderam a vida de qualquer forma, nós cremos na ressurreição do corpo. Essa teologia da ressurreição, ela está ligada à teologia do senhorio de Deus sobre todas as realidades. Crer na ressurreição dos mortos está intimamente ligado a crer no senhorio de Deus. É disso que a palavra de Deus hoje fala. Na primeira leitura do profeta Isaías, o Senhor dos exércitos dará neste monte para todos os povos um banquete de ricas iguarias. Está falando do monte Sião, onde está construída Jerusalém e o templo. Está falando do banquete do juízo final. Nesse banquete, o Senhor vai remover neste monte a ponta da cadeia que ligava todos os povos, a teia que tinha envolvido todas as nações, a teia de inimizade, de conflito, de guerra, como está lá na própria Terra Santa. O próprio monte do templo virou um lugar de violência, de disputa. Pega a primeira leitura, o versículo 8 comigo.
Isso aqui é um texto do século VII, VIII antes de Cristo. O profeta Isaías escreve, versículo 8: o Senhor Deus eliminará para sempre a morte e enxugará as lágrimas de todas as faces e acabará com a desonra do seu povo em toda a terra. Pronto. Eliminar a morte não é só quem está vivo não morre mais, mas eliminar a morte está intimamente ligado à ressurreição de todos, de tal forma que a morte seja vencida definitivamente. Porque ele elimina para sempre a morte, enxuga as lágrimas das faces e acaba com a desonra do povo. Porque a morte é sempre uma experiência de humilhação para nós. É sempre uma desonra. O confronto nosso com a morte é sempre uma desonra. Nós olhamos para as pessoas queridas nossas que morreram, sentimos a perda delas e pensamos: por que eu não tenho o direito de ter essa pessoa que eu quero bem perto de mim? Mas também a morte das pessoas queridas é uma desonra, porque a gente vê a pessoa morrer e diz: eu fiz tudo e não foi capaz de segurar a vida dela. A morte de alguém, ou a nossa própria morte, é sempre um confronto com a nossa honra. E de repente descobrir-se incapaz, impossibilitado de fazer alguma coisa, não é honroso. É sempre sofrido. Tem gente que sofre processos de enfermidade do luto, longos processos, achando que a dificuldade dela é em viver sem a pessoa que morreu. Mas num tratamento espiritual, de vida de oração, ou às vezes num tratamento terapêutico com psicólogo, às vezes até com psiquiatra, em que se trata o tema da perda, ela vai descobrir que aquela morte foi tão dura para ela, porque ela não suportou o confronto com o limite dela e não poder fazer nada. Quantos eu já vi isso? O confronto com a morte não é um tema simples. Se você pegar todas as religiões no mundo, se você estudar o raciocínio de todas as religiões do mundo, fizeram um esquema do que é, assim, os 5 temas mais importantes para as 50 maiores religiões do mundo. O tema do sofrimento e da morte vai estar lá. Praticamente todas as religiões no mundo nasceram apresentando uma proposta, algumas até propostas mágicas, de como enfrentar ou vencer o sofrimento ou vencer a morte. O cristianismo é a única fé que não trata para nós do tema do vencer o sofrimento e vencer a morte, mas trata do tema de como enfrentar o sofrimento e como enfrentar a morte. Porque vencer o sofrimento e vencer a morte é coisa que só Deus é capaz. O sofrimento é uma dimensão constitutiva dessa vida. Esse corpo nosso, ele é um corpo passível, vulnerável, de um monte de possibilidades. Confrontar-se com isso não é um tema simples. E às vezes, particularmente numa sociedade como a nossa de hoje, a gente quer o poder, não é nem de viver. Hoje a gente quer o poder da eterna juventude, envelhecer, mas envelhecer parecendo novo.
Envelhecer, mas envelhecer parecendo que não perdeu nada. O perder a própria fisionomia é um processo que adoece muita gente. O confronto, portanto, com Paulo na carta aos Romanos, pegue lá comigo a segunda leitura. O confronto do apóstolo, chamando-nos a olhar: se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele pergunta mais: Deus que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos daria tudo junto com ele? Como não nos daria tudo junto com ele? Tudo, minha gente, tudo. Por isso, tratar do tema da morte é tratar do tema do senhorio de Deus. Ele que nos dá força para enfrentar a dor de perder uma pessoa querida. Ele não dá só consolo e conforto para a gente aguentar a perda. Ele nos dá tudo. Por isso, o tema da morte, o tema do mal. Quem acusará os escolhidos de Deus? Deus que os declara justos. Quem condenará? Aqui está a figura do acusador, o demônio, e do defensor. Quem condenará? Quem acusará? Jesus Cristo, que morreu, mais ainda que ressuscitou e está à direita de Deus intercedendo por nós? Afinal de contas, o que é que faz Jesus sentado à direita de Deus, senão interceder por nós? Como é que Ele não vai nos dar tudo junto com Ele? Por isso rezemos. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, brada. Mas em tudo isso somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Qual é o problema do sofrimento diante da perda? O problema é não ter uma vida espiritual que tem como base o cultivo da experiência do amor de Deus. Uma pessoa que não dá conta de lidar com o luto, com a morte, com a perda, com os traumas de perder tudo que é perdível, perder a saúde, perder a chance de sucesso numa área que sonhava realizar grandes sonhos, mas não conseguiu. Todos os temas da perda. A dificuldade em lidar com o tema da perda, os traumas, as feridas crônicas, o luto crônico numa alma. Uma pessoa com doença depressiva, muitas vezes fruto não de processos físico, químico e orgânico, mas de transtornos psicoemocionais. A base de fundo é graças àquele que nos amou. Se você não faz uma experiência do amor de Deus, aí sim, essas coisas todas passam a ter um domínio sobre você. Tribulação manda em você, angústia manda, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, tudo manda em você. Como também, se você não faz uma experiência profunda do amor de Deus, você pode estar em paz, mas está mal. Você pode estar numa festa, mas está mal. Você pode não ter ninguém te perseguindo, mas está mal. Você pode ter a geladeira cheia e comer o que quiser, nunca ter passado fome, mas está sempre mal. Pode ter os guarda-roupas entupidos de roupa, nunca experimentou
a desonra da nudez, mas está sempre mal. O problema, portanto, é: em tudo isso somos mais que vencedores graças àquele que nos amou. Infelizmente, quando nós tratamos do tema da morte, do juízo final, do pecado, do inferno, nós usamos a ferramenta do medo, da ameaça. Nós não tratamos desse tema da morte, do pecado, do juízo, da condenação a partir do amor. Como rezar pelos mortos hoje a partir do amor? Se não recordar-se das pessoas queridas que você perdeu e recordar a partir do amor de Deus que te amou e deu essa pessoa querida, e você experimentou coisas boas da parte dela, e hoje pode se tornar um dia de uma memória saudosa, com lágrimas, mas uma memória agradecida. Alguém que experimenta o amor de Deus não será capaz de sair de diante do túmulo de alguém querido sem dizer: mas em tudo isso somos mais que vencedores graças àquele que nos amou. E você que eu perdi foi para mim experiência do amor de Deus. Obrigado. Está aqui só o pó, mas obrigado. É um problema, portanto, de teologia. É um problema de uma religião baseada no tema central da revelação bíblica. O tema central da revelação bíblica é o amor. Pegue comigo duas ideias no Evangelho. Número 9 do seu folheto. João 11. Jesus chegou em... Espere aí. Jesus chegou em Betânia, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Todo mundo veio para as consolar. A morte está posta, pronto, não tem o que fazer. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. São 2 modos de lidar com a morte. Marta vai ao encontro de Jesus. Maria diz: se meu irmão já morreu, o que adianta levantar agora e ir atrás de Jesus? O que vai resolver? Marta chega perto de Jesus, versículo 21. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Ela diz um desabafo existencial, uma bronca em Jesus. Todas as vezes que prego esse evangelho, não dou conta de deixar de destacar essa característica profundamente humana. Marta traz nela o que todos nós trazemos diante da perda de alguém ou da perda de coisas que nós gostamos muito e perdemos. A bronca em Deus: se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. A gente sempre pensa: eu perdi porque Deus não olhou, porque Deus não estava perto, porque Deus não cuidou. A gente sempre passa a culpa para Deus. E essa bronca, a gente precisa aprender a ter coragem de fazê-la. É bom que a gente tome liberdade de rezar dando bronca em Deus de vez em quando. Não é ruim, não. Não é pecado, não. De vez em quando uns desabafos assim, bem duros com Deus, assim, para rasgar e botar tudo para fora, é muito terapêutico, é muito curador
fazer isso. Bradar, esmurrar a almofada, o travesseiro. Não é ruim, não. De jeito nenhum. Não pode ficar só nisso. Marta dá uma bronca em Jesus, depois ela sobe o tom. Mas, mesmo assim, versículo 22, leia. Mas, mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Pronto. Se você der conta de desabafar com Deus, dando bronca, mas não parar na bronca, saltar para a confiança profunda e dizer: minha raiva é grande, mas o que o Senhor tem para mim, para nós, é infinitamente maior que minhas mágoas, meus traumas, minhas perdas, minhas frustrações. Tem gente que passa a vida inteira cultivando frustrações. Eu vivo repetindo isso aqui. E ela quer um marido, uma esposa, um filho, um pai, uma mãe, uma comunidade, um padre que seja amiguinho dela para ela contar sempre as desgraças dela. Mas ela não sai da desgraça. Ela não sai das perdas. Só isso. E é preciso criar coragem de abrir um outro cômodo da casa. De abrir a janela e pôr a cabeça para fora, depois da gritaria e da raiva aqui dentro, dizer: eu sei, Senhor, que o que o Senhor pedir a Deus, Ele vai conceder. E ela nem pede, e Jesus já dá. Versículo 23. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Ela volta a dar bronca. Disse Marta. 24, leia. Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Ela volta para a mágoa. Ela volta para baixo. Ela diz: agora é dor. O senhor pode respeitar meu luto agora? Agora eu estou sofrendo. O senhor é capaz de aceitar que agora faz 4 dias que meu irmão morreu e agora eu estou de luto? Ele vai ressuscitar no último dia. Isso eu sei, isso eu acredito, isso ensina a palavra. Mas agora o que eu tenho é dor. E Jesus diz para ela: não, Marta, você não tem o último dia para esperar, você tem um agora para acolher. É tão bonito isso. Versículo 25, então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Marta, crês isto? Marta, a conversa da fé não é só sobre uma esperança para o fim do mundo, Marta. A conversa, o tema da fé, não é cultivar esperança para o juízo final, Marta. O tema da fé é sobre viver e crer. É hoje, é agora, é diante do túmulo, diante da casa vazia, desmanchando o quarto, o armário do pai, da mãe, do filho que morreu, desmantelando aquilo. Marta, o tema da fé é para agora. Quem vive e crê em mim. Marta, o movimento do eterno, a ressurreição do último dia que te projetará e projetará seu irmão para a eternidade. Marta, a fé é exatamente trazer para o agora o viver e o crer, trazer para agora o eterno. Esse é o tema da fé. A fé trata disso. Você ficar enfermo numa cama, de pendurado de cabeça para baixo, quantos dias? Quanto tempo? 3 meses. Numa cama, de pendurado de cabeça para baixo, vivendo e crendo que isso vai passar. Ele passou por isso, João, Ricardo.
É você viver hoje, você crer agora, diante da dor. O problema do luto, da perda, do sofrimento, é quando a gente permite que ele empurre tudo para o precipício e fique só ele dentro da gente. Esse é o prejuízo. E quem faz isso com a vida, geralmente é gente mimada demais, que não se educou para a perda, para a obediência, para a disciplina, para a convivência, para dividir bife. O tema da perda, ele não é simples, ele é para o cotidiano, é para o tempo inteiro, enterrando um irmão como Marta, limpando a casa, cheia de visita que veio consolar, mas o irmão está apodrecendo lá, já faz 4 dias. Todo que vive e crê não morrerá jamais. Por isso é que Jesus chamou a morte de Lázaro de sono. Lembra? Quando os discípulos avisaram a Jesus que Lázaro estava doente, Jesus falou: Lázaro dorme. Lembra? Lázaro dorme. Para a teologia católica, para a teologia cristã, a morte é um sono, aguardando o dia do toque de Deus dizendo: desperta, acorda, vamos, acabou. Para nós que cremos, não só a morte é um sono, mas o sofrimento também é só um tormento. Vai chegar uma hora que o médico vai dizer: vamos tirar, passou, se o organismo está funcionando normalmente, vamos retomar agora. É não morrer jamais. Crês isto, Marta? Aí ela traz o que ela tinha projetado para o fim, ela traz para o agora. Aí Marta se torna discípula do Senhor. Versículo 27. Respondeu ela, brada: Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Senhor, toda espera messiânica, todos os anseios e esperanças do mundo, o Senhor é a resposta para todas as esperas. Para todas as esperas, o Senhor é a realização agora, aquele que devia vir. Eu creio firmemente que o Senhor já veio e o Senhor está aqui agora. Creio firmemente. Dar esse salto não é um processo simples. Supõe uma coragem que só a fé pode dar, mas eu volto ao tema do amor. Uma fé baseada numa experiência de amor. E cuidado, pregação de domingo passado, não qualquer amor, mas esse amor da cruz. Não qualquer amor. Não amorzinho de mamãe, papai, de uma família, de um pai e uma mãe que eu sonhava que me desse tudo, de um irmão que me desse tudo, de um patrão que me desse tudo, de um padre que me desse tudo. Mas esse amor que dá a si para te devolver para Deus. Agora, Bento XVI diz: a grande frustração dos judeus é que eles esperavam um Messias que traria de volta o reino de Davi, e Jesus veio para dar-nos Deus. Diz Bento: o problema é que para muitos Deus é pouco. E é mesmo. E eu não tenho dúvida, cada dia eu me convenço mais profundamente
de que tem muita gente na igreja que para muitos Deus é pouco. Eu queria coisas. Para muitos Deus é pouco. E aí, vive na igreja a vida inteira e é uma igreja sempre em luto, em perda, em luto, em semblante de perdedor. É muito triste. E lidar com isso, lidar com quem acha que Deus é pouco, é muito mais difícil do que lidar com a morte. Com a tribulação, com perigo, espada, nudez, perseguição, muito mais. Tem um monte de gente na igreja para quem Deus não conta. E para quem Deus não conta, o amor de Deus nada diz. Por isso está sempre na igreja muito carente, muito perdedor, muito mendicante, como se não tivesse já recebido, como não nos daria tudo junto com Ele, tudo. E o mais de tudo que Ele nos deu junto com Ele, Ele nos deu Deus. Peça a Jesus para dar a você a graça de renovar a sua fé nesse dia de recordação dos mortos, de rezar e interceder pelos que morreram, mas é dia também de renovar em você a profissão de fé perdida em suas afetações, em suas carências, em suas desordens, que você não deixa o amor de Deus penetrar. Peça a Jesus a graça da sua conversão, da conversão da sua fé. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? A oração comunitária, número 11 do seu folheto. Irmãos e irmãs, rezemos para que todas as pessoas acolham o mistério da morte e saibam que ressuscitaremos um dia para a vida feliz, e peçamos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, iluminai a vossa igreja para que, por meio do Evangelho, todos os povos conheçam a vossa salvação e esperem felizes a glória eterna. Senhor, Escutai a nossa prece. Senhor, iluminai os povos e as pessoas marcadas pelas catástrofes, calamidades e conflitos sociais, para que vençam em vós todo o sofrimento. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, iluminai com o esplendor da ressurreição nossos parentes e amigos falecidos e dai-lhes o descanso eterno.
Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, enxugai as lágrimas de todas as pessoas marcadas pelo sofrimento causado pela morte de seus entes queridos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, iluminai e conduzi a todos nós, para que a força da ressurreição nos faça perseverar até o dia em que vos encontraremos face a face. Senhor, escutai a nossa prece. Tudo isso vos pedimos por Jesus, que vive e reina para sempre.